Olá, pessoal! Estamos de volta para o nosso curso de cálculo. No encontro passado, estudamos o teorema do confronto. Hoje, vamos ver as definições precisas de limites. A imagem mostra o laboratório de tornearia do Instituto Federal de Pernambuco. Os alunos de engenharia, eles têm uma disciplina chamada prática de oficina, onde eles fazem diversas peças utilizando o torno mecânico. Esse torno mostrado na figura é utilizado para fazer várias operações de torneamento e também é aplicado para a confecção de várias peças que estão presentes no nosso dia a dia. Então, ele realiza operações como faceamento, furo de centro, torneamento cilíndrico, tanto interno como externo, assim como torneamentos cônicos, além de recartilhamento e roscamento, tanto interno como externo, utilizando uma gama muito grande de ferramenta, que vai desde bits, que são ferramentas de aço rápido, até insertos que utilizam metal duro. Nós vamos considerar um problema onde um torneiro mecânico precisa fabricar uma peça de aço SAE 1020. Então, esse aço tem 0,2% de carbono em massa e essa peça vai ter uma seção circular com um diâmetro de 25 milímetros, ok? Nesse projeto, é permitido uma tolerância de mais ou menos 30 milímetros quadrados na área da peça. Ou seja, você pode ter um erro para mais ou para menos de mais ou menos 30 milímetros quadrados na área. Nós queremos determinar o quão próximo do diâmetro dessa seção o torneiro precisa controlar para manter a peça nessa tolerância especificada. Então, para resolver esse problema, nós vamos precisar da definição precisa de um limite. Nós vimos até agora que o limite pode ser representado como o limite de uma função f de x, quando x tende para a, ele é igual a L. Podemos tornar o valor da função f de x tão perto de L, desde que x seja suficientemente próximo de a. Então, cada vez mais que x está próximo de a, podemos tornar o valor dessa função próximo de L. Quando, se para todo número real epsilon maior que zero, existir um número correspondente delta maior que zero, tal que, se zero é menor que o módulo de x menos a e é menor que um delta, então o módulo de f de x menos um limite tem que ser menor que um epsilon. Ok? Talvez essa definição não tenha ficado muito clara, mas a partir de um exemplo você vai compreender melhor. Imagine essa função de primeiro grau, f de x igual a 5x mais 3. Nós temos que o limite dessa função, quando x tende para 3, como não vai dar um valor indeterminado, você pode substituir diretamente x igual a 3 nessa função e ficamos com 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Então, esse limite seria 18. Então, pela definição que nós vimos, o limite quando x tende a a, então o nosso a seria 3, dessa função vai ser L. Então, o valor do nosso limite é 18, ok? Então, vai existir dois números reais positivos. Um número epsilon maior que zero e um número delta maior que zero, que vamos considerar que para todo número real epsilon maior que zero, vai existir um número correspondente delta maior que zero, tal que, se zero for menor que x menos a, vamos colocar isso em módulo, porque isso está representando uma distância no eixo x, que nós vamos mostrar daqui a pouco, assim como f de x menos L também vai estar em módulo, porque vai estar representando uma distância no eixo y, ok? Então, essa distância vai ser sempre positiva. Então, essa distância em módulo de x menos a vai ser menor que delta, então f de x menos L em módulo vai ser menor que epsilon. Ok? Graficamente, essa função, ela toca o eixo y no ponto y igual a 3, ou seja, quando x é 0, y é 3. E nós vemos aqui que quando x tende para 3,
tanto pela esquerda como pela direita, esse limite vai se aproximando cada vez mais de 18. Agora, observe que nós queremos, dado o número epsilon maior que zero. Imagine que você quer que tenha uma variação nesse limite. Vamos supor que você quer, por exemplo, de 18 para 18,5. Então, teria uma variação de meio. E 18 menos meio para 17,5. Então, esse limite, se fizesse um epsilon igual a meio, ele iria variar de 17,5 até 18,5. Então, estaria nessa faixa aqui de variação. Só que o que é que a gente quer agora, nessa definição precisa? Qual o valor do nosso delta, que também é um número maior que zero, onde vai variar o valor de 3, até quanto eu posso variar 3 para que continue entre 17,5 e 18,5? Qual o valor delta dessa variação? Esse valor aqui, já que o limite é 18, então eu vou somar com epsilon, ficaria 18 mais um epsilon, esse ponto, e esse ponto aqui mais abaixo seria 18 menos um epsilon, ok? Mesma coisa nós podemos fazer para delta. Essa variação, como aqui o limite é 3, para um valor de delta, esse ponto aqui seria 3 menos o delta, e esse outro ponto seria 3 mais delta. Considere delta a distância de 3 até o valor do limite inferior do intervalo. E considere o delta pela direita o valor de 3 até o limite do intervalo pela direita. Esse delta pode ter o mesmo valor para ambos os lados, mas há casos que ele vai dar valores diferentes. Vamos considerar agora um epsilon igual a 0,2. Então, nós vamos querer variar esse limite, que é 18, até 18,2 para cima e até 17,8 para baixo, ok? Então, vamos fazer um 18 mais epsilon e um 18 menos epsilon. Então, vamos ter a variação aqui de 18 mais 0,2, 18 menos 0,2. Então, vamos ficar... Nós queremos nessa tolerância entre 17,8 e 18,2, que esse limite fique nessa faixa aqui, ok? Então, qual o valor de delta? Quão próximo de 3 vai ter que estar esse delta para que o limite permaneça nessa faixa, ok? Então, vamos descobrir o valor de delta nessa questão. Então, como f de x menos L em módulo, ou seja, vamos pegar o valor da função menos o limite em módulo, vai nos dar uma distância, tem que ser menor que esse epsilon. Mas a nossa função que estamos trabalhando, e o limite da função é 18. Então, ela tem que ser menor que esse epsilon, como nós vimos aqui na definição precisa de limite. Se nós fizermos aqui mais 3 menos 18, ficamos que o módulo de 5x menos 15 é menor que 0,2. Vamos aplicar uma propriedade de inequação modular, onde o módulo de x menor que a. Nós podemos dizer que x está entre menos a e a. Então, se nós aplicarmos aqui que 5x menos 5 vai estar entre menos a e a, onde o nosso a é 0,2, vamos ficar com essa desigualdade, ok? Resolvendo, nós vamos pegar o menos 15 e passar para ambos os membros da inequação. Vamos resolver simultaneamente. Como ele tem um sinal de menos, ele vai passar tanto para a primeira inequação como para a segunda positivo. E aí ficamos com menos 0,2 mais 15 e 0,2 mais 15. Então, ficamos com 14,8 menor que 5x e é menor que 15,2. Como o 5 está multiplicando, nós vamos determinar o valor de x dividindo esses valores por 5. E ficamos que x vai estar entre 2,96 e 3,04. Ok? Então, para que o limite varie de 18,2 entre 18,2 e 17,8, o x vai ter que variar
de entre 2,96 e 3,04. Observe que o nosso valor de A é 3. Então, quanto aumentou em relação a A? Se nós vimos aqui, aumentou 0,04. E quanto diminuiu em relação a A? Também diminuiu 0,04. De 2,96 para chegar em 3. Então, o nosso delta, em ambos os lados, é um valor positivo pequeno de 0,04. Então, se você variar um epsilon de 0,2, ok? Então, dado um epsilon maior que zero, um epsilon de 0,2, vai existir um número delta também maior que zero, que no nosso caso é 0,04, que vai satisfazer que f de x menos o limite vai ser menor que epsilon, ok? Lembrando também que aparece em módulo porque estamos trabalhando com a distância em relação ao eixo x e com distâncias em relação ao eixo y, ok? Então, nós vamos ver isso quando estivermos vendo os limites laterais nessa definição, a gente vai entender bem por que estamos usando aí o valor em módulo. Então, o x varia de 2,96 a 3,04, como mostrado aqui nesse gráfico. Observe também que se delta for menor que 0,04, ele ainda estará dentro do intervalo mais restrito, mas ainda estará no intervalo de epsilon, ou seja, terá uma variação menor do que entre 17,8 e 18,2. Então, também será bom porque o intervalo será mais estreito. No caso, por exemplo, do torno que nós vimos inicialmente, imagine que um torneiro mecânico quer fabricar uma peça de aço 1020 e que a seção dessa peça ele quer deixar com um diâmetro de 25 milímetros. Então, essa seção vai ter uma área, que vai ser a área do círculo, mas só é permitido nessa área uma tolerância de mais ou menos 30 milímetros quadrados. Então, quão próximo do diâmetro dessa seção o torneiro vai precisar controlar para manter a peça nessa tolerância especificada. Nós vamos fazer inicialmente a área do círculo, que é πr ao quadrado, mas como foi dado o diâmetro, nós podemos usar uma fórmula alternativa, porque o raio é o diâmetro sobre 2. Então, muito usado em projetos essa fórmula de área do círculo, que é πd2 sobre 4. Como o diâmetro é 25 milímetros, nós vamos substituir, então ficamos com 25 ao quadrado vezes π dividido por 4, então temos uma área de 490,87 milímetros quadrados. Então, note que esse torneiro ele só vai poder deixar uma tolerância de mais ou menos 30 milímetros quadrados nessa área. Então, quando o engenheiro faz um projeto no desenho, ele coloca as tolerâncias aceitáveis para aquele projeto. Ou seja, dependendo da aplicação, vai ter tolerâncias diferentes, ok? Então, vocês também cursam uma disciplina de metrologia, onde vocês aprendem tanto a questão de medição, como também essa parte de tolerância, ok? Se você olhar, se nós considerarmos a área como uma função em função do diâmetro do círculo, a nossa função é dada por πd2 sobre 4. Então, seria uma função de segundo grau. Então, o limite quando d tende para 25, quando o diâmetro vai tender para 25, é 490,87, que seria a área desse círculo. Agora, nós vamos aplicar o conhecimento da definição precisa de limite nesse exemplo. Vamos tentar fazer uma relação dessa teoria com a prática do nosso cotidiano. Então, nós vimos que se zero é menor que x menos a é menor que delta, então vai existir um f de x menos L em módulo menor que epsilon, quando nós damos um epsilon. Observe que nessa questão foi dado o valor de epsilon, porque a tolerância em relação a y, que no caso o y da gente agora é a área, teria uma tolerância de mais ou menos 30 milímetros quadrados. Ou seja, tanto 30 para mais como 30 para menos. Então, seria o nosso epsilon.
Então, foi dado que o epsilon é igual a 30, ok? Então, dado um epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero. E esse delta é quem vai dar a variação do nosso diâmetro. O quanto eu posso variar o diâmetro para que a área permaneça nessa variação. Para que a peça torneada esteja dentro das especificações do projeto, essa área só vai poder variar de 490,87 mais epsilon e 490,87 menos epsilon, ok? O que daria que a variação da área tem que estar entre 460,87 e 520,87 milímetros quadrados, que seria a área. Então, observem que nessa questão nós estamos querendo justamente o delta, para saber o quanto o diâmetro pode variar. Mas, na nossa definição, temos que f de x menos o limite tem que ser menor que epsilon. Observe que agora a nossa função f vai ser a a. E nós não vamos mais trabalhar em função de x, vamos trabalhar em função de d, que é o diâmetro da peça, já que essa é uma questão aplicada. Então, substituindo a área, que é πd2 sobre 4, menos o limite, que seria 490,87 em módulo, tem que ser menor que o epsilon estipulado no projeto, que seria 30, ok? Vamos novamente aplicar a propriedade de inequação modular, ou seja, esse módulo nós vamos tirar lá do módulo e vai ficar entre menos 30 e 30, que é a tolerância do epsilon, né? Vai variar mais ou menos 30. Também, menos 490,80. Então, vamos resolver as duas simultaneamente. Ele é menos, vai passar como mais. Então, se nós já somarmos 490,87 mais 30, obtemos 520,87. Passando menos 490,87 para o primeiro membro, fica positivo, e subtraindo de 30, ficamos com 460,87. E agora, como está dividindo por 4, vamos multiplicar em ambos os membros da inequação. Então, vamos multiplicar por 4 esses valores. Então, ficamos que 1.843,48 é menor que πd ao quadrado, que é menor que 2083,48. Observe que o π está multiplicando o diâmetro. Então, vamos dividir ambos os lados por π, para encontrar o diâmetro ao quadrado. Então, dividindo por π, ficamos agora que 586,8 deve ser menor que o diâmetro ao quadrado, que é menor que 663,19. Mas nós queremos d, que é o diâmetro, e não d ao quadrado. Então, nós vamos aplicar a propriedade inversa da potência, que seria a raiz. Tirando a raiz em ambos os lados, nós ficamos que o diâmetro dessa peça pode variar de 24,22 a 25,75. Observe que o valor nominal é 25. O valor do desenho do projeto é 25, mas ele tem uma tolerância, podemos dizer um erro, que você pode ter, que pode variar de 24,22 até 25,75. Como determinar o delta? Nós vimos aqui na fórmula que o delta é o módulo de x menos a. Então, o a da questão é 25, que é o valor nominal. Se nós subtrairmos aqui 24,22 menos 25, vamos encontrar um valor negativo. Por isso que se coloca em módulo. Já se você coloca 25,75 menos 25, dá um valor positivo. Fazendo essa subtração, mas note que ao invés de x, nós estamos trabalhando com o diâmetro. Então, d menos a em módulo, nós vamos encontrar dois valores de delta diferentes, se você fizer essa subtração. No caso anterior, tanto pela direita como pela esquerda, seria o mesmo valor. Agora não. O que fazer quando você encontrar dois valores diferentes? Se você colocar pelo maior valor, vai ter pontos que vão sair dessa tolerância. Então, nós sempre descartamos o valor maior de delta e utilizamos sempre o intervalo mais apertado dos dois. Porque você garante que todos os pontos
desse diâmetro vão estar nessa tolerância de mais ou menos 30 milímetros quadrados para a área da peça. Então, nós temos aí um delta de 0,75. Se você considerar um valor menor, também é possível. Só que a tolerância cada vez vai ficar menor, mas ele vai, com certeza, estar dentro desse valor de epsilon igual a 30. Ou seja, então você pode permanecer com 0,75 ou qualquer valor menor para um delta menor. Então, dependendo do equipamento, você consegue tolerâncias bem menores, mas equipamentos mais antigos ou dependendo da aplicação, não é tão interessante diminuir tanto essa margem. Nós vamos estender a definição precisa de limite para os limites laterais. Então, temos a mesma definição, o limite quando x tende a A de f de x é igual a L, ok? Quando, se para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que se zero é menor que o módulo de x menos A é menor que delta, então o módulo de f de x menos o limite é menor que epsilon. Foi o que vimos anteriormente. Mas, se fizermos agora o limite dessa função, quando x tende a pela direita, vai ser igual a L, o que é que acontece? Como agora o x está vindo pela direita, o x ele é maior do que o A. Então, se x é maior que A, está garantido que é um número positivo, que é uma distância. Então, nós podemos retirar as barrinhas desse módulo e mostrar que se x é menor que x menos A, ele é menor que delta. Ok? Então, não é mais necessário colocar a barrinha, porque nós estamos trabalhando vindo pela direita. Da mesma forma que se nós viermos pela esquerda, o que é que vai acontecer agora? O A vai ser maior que o X. Então, se você tira a barra da função modular e deixa x menos A, vai dar um número negativo. Então, o que é que você pode fazer? Pode inverter e colocar A menos X. Ok? Então, em limites laterais, a gente tem uma compreensão bem maior porque se usa módulo. Porque quando esse limite é em relação a x tendendo para A, tanto pela direita como pela esquerda, tem que dar igual, para que esse limite exista naquele ponto. Então, por isso, coloca-se a barra da função modular, porque ora vai ser negativo, ora vai ser positivo, dependendo de onde está vindo, se pela direita ou pela esquerda. Também podemos estender esse conceito preciso de limite, essa definição para os limites infinitos. Agora nós temos o limite dessa função f de x quando x tende para A e ele vai dar mais infinito ou menos infinito. Nós chamamos esse tipo de limite de limites infinitos. Então, para todo número real n maior que zero, existe agora um número delta maior que zero, tal que se zero é menor que x menos A em módulo e é menor que delta, então f de x é maior que n, onde esse n é um número real positivo. Observe que agora nós não temos mais o epsilon, porque esse limite está indo para mais infinito. Nós substituímos o epsilon por um número real n maior que zero. Para entender melhor esse conceito, vamos observar esse gráfico abaixo, em que temos uma função descontínua, que ela tem uma brecha aqui, porque em ambos os lados estão tendendo para mais infinito, ok? Então, quanto mais próximo de A, mais esse limite está tendendo para mais infinito, para um número cada vez maior. Nós vamos traçar aqui uma função constante, f de x igual a n, que é uma reta horizontal. Se você quiser que esses valores estejam acima dessa reta horizontal, você tem que estar próximo de A, ou seja, dentro desse intervalo. Enquanto você estiver dentro desse intervalo, você vai ter valores acima dessa reta f de x igual a n. Por isso, temos aqui que então f de x é maior que n, ok? E se você está no limite do intervalo, vai ter o mesmo valor, ok? Então, se você quer obter valores ainda mais altos, você precisa diminuir
esse intervalo de delta, ok? Você diminui o valor de delta e vai diminuindo essa tolerância para obter valores cada vez mais altos. De forma semelhante, quando nós fazemos o limite da função agora, quando x tende a A e vai para menos infinito, nós também podemos usar essa definição, só que para todo número real n, agora um número menor que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que se zero for menor que o módulo de x menos a e for menor que um delta, então temos dessa vez que f de x vai ser menor que esse número n menor que zero. Então, graficamente, também é bem tranquilo de entender, porque esse número n também é a função constante f de x igual a n, e quando você está dentro desse intervalo aqui, entre a menos delta e a mais delta, com certeza a tua função vai ser menor do que n, ou seja, vai ter valores menores que n. Quanto mais você está perto de a, mais esses valores vão ser menores, ok? Da mesma forma, se você quer diminuir mais ainda essa reta, colocar ela num valor menor ainda, essa função f de x igual a n, você precisaria diminuir o valor de delta, encurtar o intervalo para obter um valor maior que ele. Então, essa é a definição precisa de limites infinitos. Iremos realizar uma aplicação para fixarmos melhor esse conceito. Imagine agora que nós temos essa função f de x igual a 1 sobre x menos 5 elevado à quarta. Quão próximo de 5 devemos deixar x para que essa função tenha valores maiores que 10.000? Observe que se nós fizermos o limite dessa função, o limite quando x tende a A, o limite quando x, no caso aqui, tende a 5, ela vai dar mais infinito, ok? Então, se nós fizermos esse limite quando x tende a 5, vai tender para mais infinito. Agora, também observe que, como nós falamos, para todo número real n maior que zero, vai existir um delta maior que zero. Nós estamos querendo agora que esse número tenha valores maior do que 10.000 para essa função, ok? Então, nós vamos aplicar que se zero é menor que o módulo de x menos a é menor que delta, então f de x é maior que n, que é o que nós queremos, que essa função dê valores maiores que 10.000. Então, substituindo, temos agora que o a do limite seria 5, porque com o próximo de 5 devemos deixar x, ok? Então, o a é 5. E a função f de x tem que ser maior que n, ela tem que ser maior que 10.000. Se nós resolvermos essa inequação, nós poderíamos inverter aqui, pegar o inverso, tanto do primeiro membro como do segundo, e trocar o sinal de maior para menor, porque aí não estaríamos alterando essa desigualdade. E tirar a raiz quadrada, na realidade é raiz quarta de ambos os lados, ok? Se nós simplificarmos aqui 4 com 4, vai ficar x menos 5. Mas lembre-se que a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Então, a raiz quarta também vai ser o módulo agora, só que de x menos 5. Então, o módulo de x menos 5, se tirarmos a raiz quarta de 1, ficamos com 1, e a raiz quarta de 10.000 é 10. Então, temos agora que o módulo de x menos 5 tem que ser menor que 1/10, ou 0,1, que é justamente o nosso delta. Se o nosso delta for menor que 0,1, com certeza os valores dessa função serão maiores que 10.000, ok? Então, esse problema é bem interessante, porque imagine uma situação prática de uma produção de um determinado produto que você quer que alguma variável esteja perto de algum número para ter uma produção maior. Você quer uma produção maior que 10.000, por exemplo. Você está produzindo algum produto e quer maior que 10.000 unidades. Então, você tem que deixar essa variável do teu processo bem perto desse número, a ponto de que ele sempre esteja maior do que a produção que você deseja. Ok? E vamos também estender esse conceito de definição precisa agora para limites no infinito. Imagine que nós vimos
em aulas anteriores limites no infinito, que era quando x tendia para mais ou menos infinito e agora dava um número real. Ou seja, x agora tende para mais infinito e vai dar o limite, vai ser o valor de L. Nós também, para todo epsilon maior que zero, vai existir agora o número real n. Observe que o delta foi tirado, porque em x está tendendo para mais infinito, ok? Então, nós vamos trabalhar com o número real n para o epsilon maior que zero. Se x agora é maior que um determinado número n, então o módulo da função f de x menos o limite vai ser menor que epsilon, ok? Então, graficamente, para a gente também fixar esse conceito, agora observe que temos uma reta não mais na horizontal, como no limite anterior. Temos uma reta agora na vertical, x igual a n, nessa reta. E se nós queremos agora que, por exemplo, temos aqui um limite, que esse limite vai ter um determinado epsilon, uma faixa lá de tolerância vai ser o limite mais epsilon, limite menos epsilon. Estamos aqui nessa faixa de tolerância. Se nós tivermos dentro desse limite, dentro dessa tolerância, desse valor de epsilon, com certeza o x vai ser maior que n. Ou seja, você vai ter aqui valores maiores que n. X vai ser maior que n, nesse ponto. E da mesma forma, se você pega o limite de uma outra função, quando o x tende para menos infinito, e também vai dar um limite, esse limite é um limite no infinito, também para todo epsilon maior que zero, vai existir um número real n, tal que, só que dessa vez o x vai ser menor que n. Se x for menor que n, então o módulo de f de x menos L vai ser menor que epsilon. Então, dado uma faixa aqui, epsilon, o limite mais epsilon e menos epsilon, se você está dentro aqui dessa faixa, o que é que vai acontecer? Com certeza, x vai ser menor do que n. Ok? E por fim, para concluirmos a nossa aula, vamos ver a definição precisa agora de limites infinitos no infinito. Como nós mostramos, em alguns casos, tem alguns limites que tendem para infinito, x tende para infinito, e a resposta também é infinita. Nesses casos, nós dizemos que o limite é um limite infinito no infinito. Então, imagine agora que nós não vamos ter nem o epsilon, nem o delta. Nós vamos trabalhar com dois números reais. Então, para todo número real n maior que zero, vai existir um correspondente n também maior que zero. Tal que, se x é maior que n, f de x também vai ser maior que n, ok? Então, se x é maior que n, então f de x é maior que n. Então, na aula que vimos esse tipo de limite, demos um exemplo da função exponencial e elevado a x, que quanto maior o valor de x, mais ela vai tender para infinito. Então, quando o x tende para mais infinito de uma função exponencial, o limite também tende para mais infinito. Então, vemos aqui um gráfico que, se x é maior que n, temos aqui um ponto n no gráfico e um ponto m. Se x for maior que n, então o valor de f de x é maior do que m. Ok? Então, temos aí a definição precisa de limites infinitos no infinito. Estamos concluindo essas definições precisas de limite e no nosso próximo encontro vamos estar estudando continuidade, um assunto que vai ser muito importante para compreender as definições de derivada. Gostaria também que você deixasse nos comentários desse vídeo uma pesquisa sobre diversas operações de torneamento, no qual falamos no início dessa aula, ver as características, as aplicações e curiosidades desse processo tão importante na mecânica. Também, lá na descrição do vídeo, está lá o site da disciplina, você pode ter acesso a provas anteriores, a diversos materiais bem legais da disciplina de cálculo e, se Deus quiser, nos encontramos aí na próxima aula. Até mais, paz para todo mundo e até lá!